E aí, com esse sentimento de paz e união, vamos carinhosamente envolvendo a nossa querida Conceição, para que ela possa fazer a prece de abertura dos trabalhos da noite. Obrigado, Conceição. Nada. Boa noite para todos. Estamos agora, nesse momento, nos ligando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso doutor André Luiz, toda a equipe que se reúne, que prepara, agradecendo a oportunidade desse trabalho, e vamos dar início ao nosso trabalho da noite, fazendo a prece da fraternidade. Nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que cada um possa receber conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Conceição. E agora vamos dar início às tarefas. Vamos convidando a nossa querida Maria José para que ela possa trazer para nós as palavras santificadas do Fonte Viva. Obrigado, Maria José. Obrigada a você, Eduardo. Boa noite a todos. Então, a lição de hoje do Fonte Viva é a 169, busquemos a eternidade. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma, quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito, quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo, trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos. E aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Esse é um grande ensinamento de Paulo, né? O homem exterior se corrompe, mas o interior se renova cada dia, né? O nosso físico, ele vai sofrendo as ações do tempo, mas o nosso interior vai se aprimorando. Nós espíritos, né, vamos nos aprimorando, vamos enriquecendo-nos de experiência, desde que nós estejamos voltados, né, para a luz da imortalidade, para o cumprimento das leis divinas, para seguir os ensinamentos de Jesus. Eu achei muito legal aqui quando ele fala assim: o espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Então, o nosso exterior, ele vai ficando decrépito, né? Começam as rugas, começam as doenças, fraquezas nas pernas, dor nas juntas. Mas
No final, isso é por fora, mas no final ele nos diz o seguinte, que nós aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. Porque mesmo que a gente seja com enfermidade ou na senilidade, né, na velhice, nós podemos trabalhar com alegria. E eu, quando li esse texto, eu lembrei aqui do nosso grupo. Porque o nosso grupo, com pequenas exceções, as pessoas são todas mais idosas, né? Nós já somos, assim como diriam os antigos, entrados em anos. Poucos são jovens, né? Estão ali pela casa dos 30, dos 40. Os outros já estão lá para os 80, mesmo, né? E todos nós temos a disposição de continuar trabalhando e aprendendo. Todos nós procuramos o aprendizado, especialmente no Evangelho de Jesus e na nossa doutrina. E todos trabalhamos. Na medida das nossas possibilidades, nenhum de nós se afastou do trabalho espiritual. Mesmo nós que estamos aqui no virtual. O que nós conseguimos emanar de boas vibrações para aqueles que necessitam de amparo, de proteção, de consolo, nós fazemos toda sexta-feira. Então, para algumas pessoas, pode parecer pouco uma reunião virtual de meia hora. É uma reunião virtual de meia hora em que nós esquecemos todas as nossas tribulações, nossos problemas físicos, nossos problemas emocionais e paramos aqui em frente à máquina, nos unindo em pensamento, em coração e em vontade de praticar o bem. É um bem perto de Jesus, é um grãozinho de areia, mas dentro da nossa condição evolutiva é o que nós podemos fazer diante da situação que nós estamos vivendo, que graças a Deus já está melhorando. Mas nesses quase 3 anos nós conseguimos, por mais que tivéssemos problemas, cada um tendo seus problemas com relação a essa pandemia, estarmos juntos na sexta-feira, procurando deixar de lado a enfermidade, deixar de lado o desânimo, porque essa pandemia deu muito desânimo. Mas nós, até porque fazemos isso toda sexta-feira, nós não entramos em parafuso. Nós não ficamos depressivos, nós não deixamos nos assolar pelo medo. Então, quando a gente faz, a gente sempre recebe muito mais, né? Então, vamos seguir aqui o ensinamento de Paulo com as boas palavras de Emmanuel e deixar o homem, o exterior, pode ficar decrépito, mas o nosso interior a gente quer que ele sempre cresça. Era essa a reflexão da noite. Obrigada. Nós que agradecemos, Maria José, e com certeza, e parafraseando aqui Mário Sérgio Cortella, com o que a gente tem, a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Então, façamos sempre o melhor que a gente tem com as nossas possibilidades. Gratidão. E agora a gente vai para o Evangelho da Noite e vamos envolvendo em muita luz nossa querida Adriana, para que ela possa trazer as palavras de luz do Evangelho. Obrigado, Adriana. Obrigado, boa noite a todos. O nosso tema de hoje é um tema dos mais importantes, porque o dia que nós estivermos cumprindo este mandamento, nós não precisaremos mais de estatuto do idoso, né? Não precisaremos mais de legislação que nos peça, que nos obrigue e nos oriente, né, a fazer isso. Mas o tema é honrai vosso pai e vossa mãe. Nós estamos iniciando o capítulo 14, itens 1 a 4. E a epígrafe desse capítulo, o trechinho evangélico desse capítulo é: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Esse trechinho está no Decálogo, na lei que Moisés trouxe para nós. E depois Jesus também complementa: vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e vossa mãe. Então está no Velho Testamento, está no Evangelho de Jesus, e o Evangelho segundo o Espiritismo dedica um capítulo todo, que é o capítulo 14, a explanar sobre essa ideia, sobre esse mandamento, que é honrai vosso pai e vossa mãe. Nem sempre a gente consegue alcançar o valor, a importância dos pais na nossa vida.
E via de regra, nós somos muito habilidosos em apontar aquilo que nos faltou ser dado por eles. Ah, porque não deu isso, porque não deu aquilo, porque não deu aquilo outro, porque procedeu assim, procedeu assado. Mas o fato é que os pais, não importa como eles foram, cada um dos nossos pais que estamos aqui, cada um deles nos concedeu um diamante de grandes proporções, que é a nossa vida material. Então, o Haroldo Dutra, ele fala assim, né, que nós recebemos esse diamante, que é a possibilidade de estarmos aqui no plano material. E não é fácil ingressar nessa universidade do plano físico. Mas eles garantiram a nossa entrada, eles nos deram uma certidão de nascimento. Essa semana eu assisti uma palestra em que o rapaz, ele é um senhor já, ele estava dizendo assim, que os pais, eles nos dão a vida, eles já nos dão o network, porque a gente nasce num grupo familiar, eles nos dão o nome, o sobrenome, a certidão de nascimento, eles cuidam de nós, eles nos transmitem valores. Então, essa questão do network eu achei interessante, porque todos nós nascemos num grupo espiritual, né? Essa certidão, esse acolhimento, por mais falhas que os pais tenham, o André Luiz fala que nossa dívida para com os pais é insolvável, é impagável, não tem como a gente pagar pelo que os pais fizeram por nós. Então, o que é o mandamento honrar? O que significa honrar? Será cuidar dos pais? Sim. Porque a lei de amor, Jesus veio nos ensinar a lei de amor. Se Jesus nos recomenda, como nós já estudamos nos capítulos anteriores, se nós temos que ter caridade até para com os criminosos, se o conselho de Jesus, se o ensino, a recomendação de Jesus é que nós estendamos o nosso amor até os inimigos, como que a gente deve tratar pai e mãe, então? Como que a gente deve tratar pai e mãe? E aqui o Evangelho, ele fala que nós temos que honrar. O que é honrar? Respeitar, auxiliar, é nós não nos colocarmos como maiores do que os nossos pais, é guardar sempre aquele sentimento de respeito, porque a nossa origem física provém deles. Eles nos garantiram, lógico, né? Não são os pais que criam o espírito, só Deus cria espírito. Mas, em termos físicos, eles são os nossos criadores e nós somos a criatura. Então, nós temos que ter esse respeito e essa gratidão. E quem tem estudo na psicologia, hoje em dia tem uma corrente que se chama constelação familiar, onde essa ideia é muito trabalhada, que nós não podemos querer ser assim, não é que nós não devemos progredir, mas nós temos que ter um respeito natural por pai e mãe, porque se nós não temos, nós não somos felizes na nossa vida. É uma condição da nossa felicidade que nós tenhamos esse respeito e essa gratidão por aquilo que eles nos ofereceram. Então, honrar é respeitá-los, ajudá-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso em seus dias de velhice e rodeá-los de atenções como fizeram conosco em nossa infância. Então, será que nós cumprimos esse mandamento quando a gente coloca o pai e a mãe para procurar lá no último cômodo da casa, quando a gente passa a mão na aposentadoria deles, quando a gente pega os recursos dele para nosso próprio benefício e os transformamos em empregados domésticos da nossa casa? É isso que é honrar pai e mãe? Não. É proporcionar-lhes repouso, lembrando das vigílias que eles fizeram por nós na infância. Geralmente, quem tem filho consegue aquilatar, consegue medir melhor o trabalho que um pai e uma mãe têm. Então, é esse olhar de gratidão, essa postura de respeito, de gratidão. E aqui fala, especialmente com os pais desprovidos de recursos financeiros, esse cuidado deve ser maior, porque os pais, via de regra, eles não contam, né, as vigílias e quantas vezes os pais se sacrificam para proporcionarem aos filhos o melhor da vida deles, né? Então, às vezes, os pais não estudam, só trabalham para que o filho possa alçar voos maiores, alçar voos mais altos e mais longos, né? Então, infeliz daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua infância e que com a vida material deram-lhe a vida moral. Porque a gente está nesse desenvolvimento moral porque nós estamos encarnados aqui no planeta Terra. E quem que nos pagou a entrada? Os nossos pais. O Evangelho nos diz que muitos pais não cumprem os seus deveres para com os filhos
da maneira como deveria. Mas aqui ele lembra também que não é filho que julga pai e mãe. Pai e mãe, filho não tem direito de julgar os pais. Quem julga os pais? Mais pra frente aqui a gente vai ver, né, que Deus pedirá conta a cada pai e a cada mãe. O que fizestes da alma que eu te confiei, da alma que eu coloquei sob os teus cuidados? Então, pai e mãe presta contas, não é para o filho, é para Deus. É uma responsabilidade, sem dúvida, muito grande. Então, a nós, na condição de filhos, não nos cabe julgar os nossos pais. Cabe auxiliá-los, honrá-los, atendê-los e, na medida de nossas possibilidades, procurar proporcionar aquelas doçuras, fazer os gostos, ter atenção, ter carinho, como eles fizeram. É que a gente não se recorda, né? Mas o fato é que dos animais, os animais sobrevivem sozinhos. O ser humano, se não tiver alguém que cuide, não sobrevive. Então, no Velho Testamento tá, né? Honrai vosso pai e vossa mãe para viverdes por muito tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Essa terra é a nossa entrada, é o nosso retorno ao plano espiritual. Então, se nós queremos, geralmente, como nós nos comportamos em relação aos nossos pais, é como nós nos comportamos em relação a todos aqueles que dependem de nós. E se nós queremos, assim, a saúde do nosso psiquismo depende muito de nós curarmos as feridas que nós temos em relação aos nossos pais. E um antídoto para isso, um medicamento muito eficaz para isso, é o sentimento de gratidão. Mesmo que esse sentimento não brote naturalmente do nosso coração, vale a pena investir nele, mentalizar, orar e cultivar esse sentimento de gratidão. Porque a oportunidade reencarnatória é muito preciosa e foram eles que nos garantiram essa oportunidade. Meus queridos, esses são os comentários dessa noite. Muita paz a todos. Obrigado, Ana. E agora a gente vai seguindo com o nosso trabalho, convidando o nosso querido José para que ele faça as vibrações da noite. Obrigado, José. Eu que agradeço. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Vamos às nossas vibrações. Lembrando sempre que vibrar é doar os nossos fluidos bem qualificados. Vamos elevando os nossos pensamentos e com alegria, fraternidade e amor sincero, abramos nossos corações para doarmos o que temos de melhor. Vibremos pelo nosso planeta, por todos os países, envolvendo seus governantes para que sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, por todos que se encontram hospitalizados, inclusive aquelas pessoas que conhecemos em particular e por seus familiares. Vibremos pelos que estão desencarnando e por seus familiares, para que a sustentação da espiritualidade possa ser sentida por todos. Vibremos para todos da área da saúde, médicos, enfermeiros, funcionários da administração, da cozinha, da higiene, da segurança, do apoio, para que a sustentação e a intuição possam por eles serem percebidas. Vibremos para as pessoas cujos nomes foram enviados para vibrações à distância, através dos meios que a área de assistência espiritual da FESP disponibilizou para que o consolo possa chegar. Vibremos aos nossos assistidos que estavam em nossas assistências gerais e nas especializadas, para que tenham esperança e fé na continuidade do acolhimento pelos benfeitores. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens, para que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus, para que o Evangelho do Mestre entre em seus lares. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão sem emprego, para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentram nos caminhos dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos pelos desencarnados necessitados, para que possam perceber a luz do atendimento que chega até eles.
Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que persevere em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos pelos nossos companheiros que não conseguiram estar hoje conosco, para que possam estar na próxima semana e que se mantenham em paz e serenidade. Vibremos pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, que nos oferece oportunidades grandiosas de aprendizado e trabalho no bem, e por todos os seus dirigentes, que possam estar unidos com os mentores espirituais da FESP. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. E pedimos licença a Deus para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Graças a Deus. E continuando em vibração, vamos pedindo vibrações para James Pinto Cardoso, que passou por procedimento cirúrgico na data de hoje, para que ele possa ter uma pronta recuperação, tenhamos todas as possibilidades de envolvê-lo em muita luz. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos convidando nossa querida auxiliadora para que ela possa fazer um passe coletivo de harmonização. Obrigado, auxiliadora. Obrigada, digo eu. Boa noite a todos os irmãos em Cristo Jesus. Vamos ao nosso passe coletivo de harmonização. E continuando nesse clima de paz, com os pensamentos elevados, vamos reforçando a nossa ligação com Jesus e com os benfeitores amigos que atuam nas diversas assistências espirituais da FESP. E neste momento, amorosamente nos acolhem e se mobilizam para fazer chegar a cada um de nós o amparo, o consolo e o fortalecimento que necessitamos para vivenciar nossos desafios individuais. É momento de vivenciar intensamente a nossa fé e nossa profunda confiança no amparo divino, que, como ensinou Jesus, é capaz de mover montanhas. Vamos envolvendo-nos nessas energias que proporcionam serenidade e paz, mentalizando uma suave luz que nos envolve da cabeça aos pés, envolvendo o corpo e a alma, revitalizando e reequilibrando nosso corpo físico e nos fortalecendo para que possamos trabalhar os bons pensamentos de confiança, fé e esperança em dias melhores. Que a paz possa estar conosco durante toda a semana e que possamos estar sintonizados com a espiritualidade maior através da prece e dos bons pensamentos. Permaneçamos em silêncio por alguns segundos, sentindo esse amor que nos envolve e que, silenciosamente, tanto nos beneficia. E vamos agradecendo a Deus as bênçãos deste momento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, auxiliadora. Obrigado. E agora a gente vai convidando o nosso querido Jorge para que ele possa amorosamente fazer a prece de agradecimento e encerramento das tarefas da noite. Obrigado, Jorge. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Meus amigos, então vamos, nesse momento, nos interiorizando, buscando mentalizar a figura de Jesus, que Jesus possa, nesse momento, estar conosco e que possamos agradecer a Ele por esta oportunidade maravilhosa de
de mais uma vez estarmos juntos, unidos em seu nome. Agradecemos ao Mestre amado, que possamos ter uma semana proveitosa, de muito aprendizado, muita união. Agradecemos os ensinamentos da noite de hoje e que possamos estar novamente reunidos na próxima sexta-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus, uma boa semana a todos, um beijão no coração. Tchau. Graças a Deus. Quem tiver um minutinho, por favor. Sábado passado eu estive lá na Secretaria do DEPASSE, tá? Conversei com o Williams e a Araides e vão abrir tarefas à noite, até as 8 horas da noite, tá? Eu acho que não vai ser o nosso A3, mas já vai estar aparecendo tarefa para ir até as 8 da noite. Então, a recomendação passem pelo P5, tá? São 3 sessões e depois vai ter a avaliação. E é o P5 só de harmonização, tá? É só para a gente poder retornar no presencial. Então, mobilizem-se que podem ter novidades aí para quem está querendo trabalhar à noite. Tá bom, gente? Obrigadão, um beijão no coração. Obrigado pela presença de todos.